Bom dia, minha gente, tudo bem? Decidi vir aqui conversar com vocês hoje, apesar de que estava concentrada nos meus estudos. Sou a Patrícia Sanguita, Patrícia Ferreira. Estou em processo de mudança de nome, ainda está interessante. Médica, mentora, terapeuta e trabalho aqui com vocês de manhã, algumas lives, não sei por quanto tempo, mas essas lives têm o intuito de trazer o despertar para a gente de consciência, de transformação, de transmutação das nossas dores. Essas lives ficam sempre salvas no YouTube, elas não ficam no Instagram, tá bom? Bom, então hoje eu abri uma carta sobre pertencimento aqui. A gente tem trabalhado a meditação dos anjos. Eu abri uma carta justamente sobre pertencimento e achei que a gente precisava falar sobre isso. Eu ia colocar nos stories essa cartinha, mas achei que merecia uma conversa mais profunda. E eu já começo com essa carta que eu abri hoje. Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Vou ler de novo, tá? Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, doentes e infelizes. Eu tenho falado sobre isso aqui, né? Sobre a dor do segundo degrau. O que é a dor do segundo degrau? Bem-vinda, gente. Acho que tem pessoas que não estão acostumadas a vir na minha live, talvez sejam novas por aqui. O que é a dor do segundo degrau? É a dor das nossas relações. É a dor do clã. Né? Nós somos seres que temos biologicamente, a nível cerebral mesmo, neurologicamente, um medo muito grande da exclusão. Isso é visceral. Uma criança ali, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, quando ela vive um episódio de rejeição, de exclusão, é como se ela morresse. É como se ela morresse, porque é assim que o cérebro dela interpreta. Então, quando nós vivemos esse episódio de rejeição na vida adulta, nós reagimos da mesma forma que a criança, porque estamos condicionadas a vivermos ainda a partir da nossa criança. Se a gente não tem um trabalho interior forte, potente, de autocura, a gente ainda está ali na dor da nossa criança. E quando a gente está na dor da nossa criança, a gente faz de tudo para continuar pertencendo ao clã. A gente faz de tudo para ser aceito. E esse tudo é completamente inconsciente. Então é muito comum a gente sabotar a nossa riqueza, a nossa felicidade, a nossa saúde, para que a gente possa pertencer àquele clã. Então, vocês já ouviram falar sobre isso, eu tenho certeza, mas esse tema a gente precisa ser sempre lembrado, porque eu diria que se você puder acordar e resolver um BO todos os dias, é esse BO de ir aos poucos crescendo, adultecendo, se tornando uma pessoa adulta, né? É muito comum, por exemplo, que uma pessoa que se destaca na família, ela seja meio que deixada de lado. Vamos supor que você vem de uma família de pessoas que todas as mulheres se deram mal no amor. Sua avó foi traída, sua tia foi traída, sua irmã foi traída, ninguém tem um bom relacionamento, todo mundo viveu relações afetivas muito ruins e você se casa com um cara muito legal. Você tem uma relação incrível. Como é que você se sente, no fundo, inconscientemente? Nossa, eu estou deixando de pertencer ao grupo das mulheres que não deram certo da minha família. E isso é perigoso, porque elas podem me excluir se eu continuo pertencendo a esse grupo. Então é muito comum que do nada a gente comece a se sabotar, justamente porque a gente teme pertencer deixar de pertencer àquele grupo. Então, se eu tenho medo de deixar de pertencer ao grupo, das pessoas infelizes do meu clã, eu acabo sem querer e de forma inconsciente me sabotando. E isso, gente, se chama carência. Somos seres extremamente carentes de amor. E a gente confunde qualquer coisa com amor. A gente confunde qualquer coisa. E assim,
Somos muito, muito ainda crianças. Temos ainda feridas que nos mantêm muito ainda na infância, né? A gente ainda tem que olhar muito para a energia de pai e de mãe dentro da gente para que a gente possa crescer sustentados por nós mesmos, não sustentados pelo que a gente espera do outro e do mundo. Então, viver em consciência, né? O sintoma é esse: permanecer pobre, doente, infeliz, para que eu possa continuar agradando a minha família ou as pessoas que são importantes para mim, por exemplo, o meu marido. Né? Se eu sirvo ali no lugar a vida toda de dona de casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, como é que de repente eu vou me tornar uma terapeuta e começar a ganhar dinheiro? Isso vai mudar as relações e nem sempre nós queremos olhar para isso porque tememos perder as pessoas que amamos, ou melhor, tememos perder o lugar conhecido. Por isso é preciso uma valentia assim, uma valentia de leão, né? Uma vez eu ouvi esse termo, eu nunca esqueci, uma valentia assim bem potente para nos colocar diante das nossas próprias dores e que a gente possa suportar ser diferentes, que nós possamos suportar atravessar um outro caminho e fazer uma nova proposta de vida para a gente. E suportar isso é suportar a dor de ficar sozinho. Vocês conseguem? Será que a gente consegue? A dor de ficar sozinho, a dor de ser acusada de ser uma pessoa ingrata, a dor de ser acusada de ter abandonado a família porque você é diferente, porque você escolheu ser feliz, porque você escolheu não estar doente, porque você escolheu morar numa outra cidade, porque você escolheu morar num condomínio chique enquanto a sua família mora no outro bairro. Você está disposta a receber todas as críticas do mundo porque você quer fazer diferente e melhor para você? Entendeu? Então essa é a pergunta-chave que a gente tem que fazer todos os dias é: se isso der certo, o que de ruim pode acontecer na minha vida? Então, às vezes eu quero muito que dê certo alguma situação, mas se aquela situação der certo, o que é que pode acontecer de ruim na minha vida? O que é que pode, quem pode se desagradar? Como é que eu vou lidar com as relações? Como é que eu vou ficar se der muito certo e eu começar a ganhar bem mais que meu marido? Se der muito certo e eu começar a ganhar bem mais que meus irmãos? Se der muito certo e eu tiver que mudar, para uma capital ou para um outro lugar onde meu projeto possa prosperar? Se der muito certo e eu tiver uma relação cada vez melhor com meu marido e com a minha família, meu marido bem, prosperando? Se der muito certo e eu ficar cada dia mais saudável, bonita, magra, em uma família que todo mundo é doente? Você tá entendendo? Porque que eu tô sendo muito brava hoje, gente? Não, né? Tem dias que eu sou, ontem eu também tava assim. Vocês estão entendendo que essa é a lei do pertencimento? É quando a gente deixa a nossa própria felicidade pelo medo de ficar só, pelo medo de perder as pessoas que a gente ama. A maior parte do medo de dizer não tá nesse lugar, o medo de deixar de pertencer, o medo de deixar de ser importante para aquelas pessoas, entende? Então, dizer não é você ter a coragem de perder as pessoas que você ama. E você hoje dizer que você não vai perder, porque você só vai se posicionar e vai criar um novo lugar para aquela relação acontecer. Por isso que eu falei que os BOs da vida estão no segundo degrau. Na escala de Maslow, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau. Primeiro degrau, sobrevivência. Segundo degrau, relações. Terceiro degrau, propósito. Quarto degrau, autoconhecimento. Quinto degrau, espiritualidade. É a escala de desenvolvimento humano. A gente está preso na parte das relações. A gente está preso nos afetos que nos machucam, que nos prendem, que nos fazem ainda nos mantermos no lugar pequeno. E para eu sair desse lugar, eu preciso, primeiro, litros de tícore, né? O floral tícore, vou até colocar aqui, que nos ajuda a sair da carência, litros de tícore. Mas a gente precisa muito mais do que tomar floral e ficar ali esperando que tudo dê certo. A gente precisa se mover, a gente precisa gerar um movimento na nossa vida. Não existe ação sem movimento, não existe cura sem movimento. Todo movimento, ele é a própria cura. Todo movimento, ele é a própria cura e pronto, entendeu? Então, se movimentar, sair do lugar, fazer coisas novas, ser diferente, tudo isso já é a cura para você. Olhe bem, responda a essa pergunta: onde eu estou me mantendo para
não desagradar as pessoas, a gente falou disso também na terça-feira, onde eu continuo me mantendo para continuar pobre, doente, infeliz e pertencendo. O que eu tenho medo de perder? O que eu tenho medo de perder? Fala isso aí de verdade para você, sem medo de perder o seu casamento, perder o amor de seus pais, perder o amor de seus irmãos, perder o amor de seus filhos, é isso? Anota isso, olha para isso, mas olha para isso com consciência. E se eu perder isso? Se você perder, meu amor, você nunca teve, entendeu? Por quê? Porque a gente não perde pessoas, a gente não perde afeto, a gente só perde aquilo que a gente não tem. E a partir do momento em que a gente perde afetos, porque nós nos tornamos a gente mesmo, é porque a gente não os tinha. Eles não eram afetos nossos, eles não estavam com a gente, eles não pertenciam a gente. Então, é sobre isso, é sobre você ter a coragem de olhar aquilo que você está deixando de ser para não deixar de pertencer, para agradar a toda a sua família e não se agradar, para agradar as pessoas que às vezes você nem conhece e não se desagradar. Por que muita gente não fala na internet? Porque tem medo de se expor. Expor, medo de gente que nem conhece, medo de gente que não paga R$1 das suas contas. Entende? Isso é o medo de deixar de pertencer. É o medo de ficar muito diferente. É o medo de ser vista como errada. Entendeu? É o medo da inveja, da energia ruim dos outros. Por quê? Porque sair do lugar e querer melhorar pode doer, sim, em algumas pessoas, mas vai doer mais em você se você ficar segurando no mesmo lugar, justamente para não crescer. Né? Lá na mentoria Curandeiras Contemporâneas, uma vez eu trouxe muito isso forte, assim, o quanto isso me impactou no começo das minhas mudanças e ainda me impacta. É um trabalho profundo que eu faço em mim, sempre, que é esse trabalho autoterapêutico de mudança mesmo do interno para o externo, sabe? De reverberar coisas novas, de melhorar o meu processo. E é isso que eu sugiro para vocês. Escrevam, tenham consciência, busquem ajuda, façam terapia, né? Terapia convencional ou integrativa, mas curem essa alma para que vocês possam seguir. Essas minhas lives, o pessoal brinca que são lives de terapia. Se você não conseguir assistir quando eu estiver ao vivo, você pode ir lá no YouTube e depois assistir, tá tudo lá, tá? Tem lives assim de todos os dias com temas assim profundos que são lives de terapia. Então, é sobre isso, tá bom? Hoje eu vou ficar por aqui, a gente fala aqui mesmo mais, mesmo um pouco, né? E deixo para vocês essa mensagem. Não deixem não façam loucuras com a sua própria vida para pertencer. Não é isso? Um abraço, até mais.